Olá, bom dia. São 6h04. O programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Nada será jogado para debaixo do tapete, garante o presidente da Câmara de Vereadores, Juca do Guaraná, sobre o caso Pacola. Vamos falar também das eleições 2022. O prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, pode se afastar da prefeitura para comandar a eleição, o projeto eleitoral de Márcia Pinheiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo, o professor Haroldo Arruda, todo de black, tá elegante. Ah, tá vendo? Hoje eu vou falar pouco, viu, gente? Porque tá frio. Fake news. Fake news. Vou falar pouco porque tá frio, então eu tenho que me concentrar aqui para não passar tão frio. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petergil. Bom dia a você que acordou bem cedinho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E uma excelente quarta-feira a todos. Vamos embora. Vambora. Bom dia para você, Daniel Petergil. Eu vou imitar o Gilson Lindo, que, aliás, deve estar na audiência aí. Bom dia, Gilson. Ele diz o seguinte: bom dia, mas bom dia mesmo, Daniel Petergil, ainda mais hoje. Com esse clima mais ameno, tá só um ventinho, não tá tão frio ainda não. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Pra gente que a Cuiabá tá frio sim, né? Tá frio. 15 graus no começo de agosto, realmente é muito raro isso acontecer, né? E tivemos aí, durante essa semana e agora, na noite passada também, ventania em algumas cidades. Por exemplo, em Chapada dos Guimarães também teve acho que um temporal de ontem para hoje. E aqui caiu bastante temperatura. Hoje também deve continuar bastante frio. À noite também pode chegar até a 9 ou 10 graus aqui na previsão de Chapada 1 grau para final de semana. Olha aí. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. No fim de semana. Acho que fim de semana já deve ter acabado essa frente fria rapidinho. Ontem estava muito frio lá. Muito frio. Me falaram que estava muito frio. Ontem tinha até uma garoa, né? Será que hoje tem garoa? Vamos então com as imagens da CEMOB para saber. Tá garoando? A hora que eu cheguei não estava não, mas de repente agora aparentemente não tá caindo aquela garoa lá. Mas olha, a temperatura está mais amena, os faróis estão acesos, geralmente nesse horário está mais claro, né? Então o dia está mais escuro, atenção ao volante, recado para a CEMOB, viu? Tem muitos aí veículos pesados trafegando pelas avenidas de Cuiabá, já fica aquele alerta logo de manhã, viu? Olha, está ventando bastante, a gente não consegue ver aí nas imagens, né? A vegetação balançando, mas está ventando. Está mais escuro ainda e uma boa notícia para vocês, viu, que adoram o frio. Amanhã vai estar um pouquinho mais gelado, pelo menos é que garante a previsão do tempo. Agora nós estamos em outro trecho da cidade, fomos ali para a Avenida Miguel Sutil, é isso mesmo? Agora fazendo um outro giro, continuamos na Miguel Sutil, bem pertinho ali da entrada na rotatória do Parque Mãe Bonifácia. Bom, tá bem diferente de ontem, né? Que veio o friozinho, aquela frente fria com uma garoa. O frio chegando com tudo. Hoje não tem garoa, mas de repente pode ser que no final do dia, né, professor, tem uma garoa. Casa, né? Porque ontem à noite garoou bastante, fica né? mais ontem rebuçado lá, quieto. Rebuçado. Vai chegar mais em fica cima da hora. Quieto. Exatamente. O cara fala assim, levanta aí, mulher. Eu falo assim, não, levanta você. O gato tá miando, dá comida pro gato. O gato que espere um pouco. O gato que espere. Tadinho. Bom, gente, olha, pelas imagens o trânsito está muito tranquilo ainda, mas olha, eu comecei aqui já falando do trânsito e falando sobre veículos pesados trafegando em horários não permitidos. Aí eu fico me perguntando, aquelas câmeras da CEMOB, você vai lá no centro de controle da Secretaria de Mobilidade Urbana, os servidores ficam lá atentos, professor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de irem até lá, mas já viram pela televisão como é aquele centro de monitoramento, onde os agentes de trânsito ficam assistindo em tempo real. E eu me pergunto, como assim? Toda essa fiscalização e ainda muitos veículos pesados trafegando pelas principais avenidas. Ontem um acidente quase aconteceu na Miguel Sutil, viu, professor? Semana passada, eu moro ali no próximo à Vila Militar, ali, aquela rotatória. Eu estava entrando na rotatória, por volta das 5 da manhã, me passou um caminhão gigante daqueles... Bitrem. Bitrem mesmo, isso na semana passada, Coité. Esta semana, na segunda-feira, do mesmo jeito, um caminhão gigante daquele, passando no mesmo horário, né? Então, quer dizer, cadê a fiscalização? Porque eu tenho certeza que esse tipo de caminhão não pode circular ali.
né? Eu acho que nesse horário eu não estou monitorando, porque o mundo Não de caminhão pode, desse... por lei, tem uma lei municipal que veta o tráfego em determinados horários desses caminhões, esses veículos de carga. E essa rotatória do ciclo militar é um ponto de estrangulamento muito importante na cidade, né? Vive engarrafado ali. Né? E o que me chama a atenção a CEMOB vai dizer o seguinte, olha, quando você, né, avistar e tiver problemas com um caminhão pesado, um veículo pesado, denuncie e não fiscalizar. Tá, só que eu estou falando, gente, das principais avenidas, aquelas câmeras lá, os agentes de trânsito, todo o pessoal, Daniel, tem condições de imediatamente verificar que tem caminhão, professor, ou veículo pesado trafegando. Não depende só da denúncia da população, não. Fica esse alerta, porque eu tenho visto com muita frequência. Muita frequência. Nas principais avenidas. Quer ver uma coisa curiosa que me contaram? Um empresário na área de transporte, de logística de commodities, né? Ele que me contou. Falou assim, Haroldo, você se lembra que inauguraram a Hot Wheels? Sim. Aquela Hot Wheels? Inauguraram numa boa, tal. Um tempo depois, eles interditaram a Hot Wheels, porque a estrutura tinha sido abalada, não estava perigosa a Hot Wheels. Vocês lembram disso? Eu lembro. Você sabe o que ele me contou? Foi justamente um caminhão que perdeu a rota ali, entrou ali na Avenida do CPA e subiu na Hot Wheels, carregado com não sei quantas mil toneladas, sabe-se lá do quê, entendeu? E fez esse circuito. Justamente esse caminhão que abalou a estrutura do negócio, você está entendendo? Né? Por conta de ter passado ali. Então você vê o problema que é. Eu estou dando risada, sabe do quê? O senhor está falando aí do Hot Wheels, eu estou falando aqui o viaduto da Cefaz. Afinal de contas, qual que é o nome daquele viaduto, daquela alça? Hot Wheels. Tem Ninguém um nome sabe, oficial, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Você já entendeu. Você já entendeu, né? Ó, quer o contato aí do fiscalizar? Vou colocar aqui, viu? Porque não pode ser por falta de denúncia, mas vamos lá. Anota aí, olha, é o 659 9235-6950. Eu vou repetir aqui, olha, 9235-6950. Vamos todos nos ajudar para ter um trânsito mais seguro aqui na capital. Bom, e agora eu vou pedir para o Daniel Petenzio, por favor, traga para a gente os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Vamos lá, começando de por cima em esportes, para a tristeza do chefe. O Flamengo venceu novamente, o Corinthians eliminou na Taça Libertadores. O Flamengo foi para as semifinais, o Corinthians não resistiu à pressão ontem, 1-0 no Maracanã. Lá se vai o Flamengo de novo para as fases decisivas da Libertadores. Agora vamos para a manchete principal. Violência fora de controle. Comando Vermelho executa 4 trabalhadores e 3 acusados morrem em confronto. Isso foi lá no pequeno município de Nova Monte Verde, 968 quilômetros ao norte de Cuiabá. Ao que tudo indica, o Comando Vermelho confundiu esses trabalhadores que são paranaenses, estavam trabalhando aqui no norte do estado, e executou os 4. A polícia militar e civil agiu rapidamente, houve confronto e 3 desses criminosos morreram ontem em confronto. Só chamar a atenção, Daniel, salvo engano, esta semana aqui, semana passada nós demos uma manchete de brigas entre facções, essa semana de novo. Isso demonstra, sobretudo, a situação grave que se encontra, essa questão da expansão das facções criminosas no Brasil todo. São 34 e Mato Grosso está tendo, inclusive, briga entre facções, né, levando a situações como essa. Está fora de controle realmente. Absolutamente fora de controle. Complicado. Bens declarados, vamos aqui para um destaque de política. Rico, entre aspas, União Brasil tem mais candidatos com milhões na conta. Isso aqui em Mato Grosso. Aqui a foto tem o Fábio Garcia, o Mauro Mendes, o Jaime Campos, que não é candidato, o Eduardo Botelho, o Júlio Campos, né? A matéria aqui da Janaíra Soares explica bem quem são os candidatos do União Brasil que declararam bens acima de 1 milhão, né? Temos com destaque o ex-senador, ex-governador Júlio Campos com 31 milhões, o de Omar Dal Bosco com 22 milhões, Eduardo Botelho 4,6 milhões e por aí vai. Mas são candidatos milionários do União Brasil. No período eleitoral, o Emanuel decide se afastar do cargo para chefiar campanha da primeira-dama e esposa Márcia Pinheiro. Ele diz que pode se afastar até 60 dias do cargo para dar esse suporte, trabalhar na campanha, firmemente na campanha dela para governadora do estado. Dia dos Pais, data promete se aquecer o comércio. Temos grandes expectativas aí do comércio para as vendas dos Dias dos Pais, que agora neste domingo.
4 são presos. Membros de sindicato tramaram a morte de um advogado em 2019. O advogado trabalhista Antônio Padilha foi executado. Vários membros desse sindicato aí, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Movimentação de Mercadorias em Geral de Cuiabá, Sintran. 4 deles foram presos por tramar a morte desse advogado. Padilha, né? Padilha. Mestre estralado na exatamente. maçonaria. Pois é. São as chamadas principais desta edição do jornal A Gazeta. Luciana Gabriel. Muito obrigada, Daniel Petenjol. Olha, agora vamos para uma participação ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. Vamos falar do caso Pacola, porque tem uma novidade aí, algo inesperado. Porque o tenente-coronel, o vereador, teria pedido um afastamento da Câmara, mas pode ter mudado de ideia, é isso mesmo? Quem vai responder para a gente agora, ao vivo, Oliveira Júnior. Oliveira, conta para a gente. Primeiro, o vereador pediu aí afastamento, chegou lá, fez toda uma leitura dessa defesa, mas agora ele mudou de ideia, é isso mesmo? Conta pra gente. É isso mesmo, Luciana, você já falou tudo. Na semana passada, o vereador Marcos Pacola pediu um afastamento na Câmara de Vereadores de Cuiabá para que ele pudesse aguardar a poeira baixar para depois, assim que fosse notificado, retornasse à Câmara para fazer a sua defesa, né? Já que ele foi denunciado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e já o Ministério Público também confirmou esta denúncia por homicídio no caso do assassinato do agente penitenciário, né, do sistema socioeducativo, Alexandre Miyagawa. Para quem não se lembra ou não sabe da notícia, Marcos Pacola, que é tenente-coronel já aposentado, né, da Polícia Militar, no mês passado ele atirou pelas costas 3 disparos do Alexandre Miyagawa, tirou a vida deste agente e por isso vai a julgamento por conta desse assassinato. Pois bem, na semana passada ele pediu afastamento e ontem, para surpresa de todos, uma estratégia que ele tem utilizado, inclusive na Câmara. Assim que a imprensa vai embora, na hora do almoço ele aparece. Aí ele entrou no plenário e pediu que fosse revogado esse pedido de afastamento e aí ele vai continuar indo à Câmara até que ele possa ser ouvido e nós vamos falar sobre isso ainda, né? Sobre esse direito de defesa que ele tem como todo cidadão, como vereador, ele vai ter que apresentar a sua defesa também na Câmara Municipal de Cuiabá. Luciana. Obrigada, Oliveira Júnior, pelas informações. Daqui a pouquinho, novamente, você ao vivo aqui, trazendo outro tema bastante polêmico, viu? Claro, das eleições 2022. Bom dia para você. Bom friozinho aí, Oliveira. Bom, gente, olha só, houve até um elemento surpresa aí, porque aparentemente ele tem posições firmes, estratégicas. E aí, Daniel, na semana passada, ele utilizou lá o plenário, a tribuna, fez a leitura do seu pedido de afastamento, mas sem colocar aí uma relação direta com o homicídio qualificado. Era mais por conta do processo eleitoral, mas agora aparentemente então, aparentemente não, já definiu, mudou de ideia, voltou atrás e olha, vamos suspender o meu afastamento? Continuou aqui na Câmara de Vereadores. É isso que nós dissemos no início, né? Logo quando o crime ocorreu, que seria interessante que o próprio parlamentar se afastasse naquele momento, né? Onde a repercussão e a opinião pública estavam realmente muito impactadas com o fato. E a gente esperava que tanto a Câmara quanto o próprio vereador tomasse essa decisão de afastá-lo temporariamente, até para dar tempo para ele organizar a própria defesa, né, o Marcos Pacola, e também tirar um pouco do foco de cima dele mesmo, de tudo isso aí, e também tirar o foco de cima da própria Câmara Municipal, né, que tem experimentado aí situações adversas já há um bom tempo, desde outras legislaturas, seria mais um desgaste que a Câmara estaria topando. Mas não houve esse afastamento naquele momento e agora eu até compreendo que ele volte, por quê? Porque o Marcos Pacola é candidato a deputado estadual, né? Então, uma maneira dele continuar em evidência, aparecendo, inclusive para o próprio público, para os eleitores dele, dizendo, mostrando os trabalhos dele, é continuar como um vereador na Câmara dos Vereadores, né? Câmara Municipal de Cuiabá. Então, eu acho que essa decisão
de cancelar a licença, retornar aos trabalhos, tem a ver com as estratégias eleitorais do próprio Marcos Pacola, que embora vá se dedicar aí à sua campanha política, vai fazer vídeos, né, vai trabalhar, vai tentar percorrer alguns bairros de Cuiabá aí, ou até de repente o interior, mas vai continuar como vereador na Câmara de Cuiabá para mostrar o seu trabalho e tentar continuar em evidência, já que já é de fato público que ele foi denunciado e depois indiciado, virou réu, réu por homicídio qualificado, e essa situação não vai mudar, isso está nas mãos do juiz, né? Ele, como candidato, tem ainda legitimidade jurídica para isso e vai construir sua candidatura em cima dessa situação, vai continuar sendo vereador. Obrigada, Daniel. Professor Haroldo, só vou lembrar aqui que antes desse caso, né, do Japão, o Pacola ele se tornou réu na Operação Coverage, que investigou crimes de falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações. De acordo com o pedido do Ministério Público Estadual, o Pacola é acusado de fraudar o sistema da Polícia Militar para alterar o registro de armas, professor, que teria sido usada em pelo menos 7 homicídios. Mas a coveragem é uma outra situação. Esse é um outro problema que ele tem que resolver. Só mensurando aqui, só para a gente poder colocar um pouquinho mais essa verticalização do caso Pacola. Mas na Câmara de Vereadores é em relação ao homicídio qualificado de Japão. Nesse caso específico da falsificação, né, alteração de registro de armas, é um outro problema que o Pacola precisa resolver. Enfim, com relação ao afastamento e à cassação, algo muito esperado pela sociedade é a defesa de Pacola, a ampla defesa dele, que já foi até inclusive determinada a data, até dia 26 deste mês, salvo engano, ele tem aí a possibilidade de apresentar a sua defesa. Eu já disse bem claro, reitero as palavras do jornalista Daniel Petergil, de que realmente essa decisão deveria ter sido de foro íntimo dele, lá atrás, com relação ao afastamento, de forma imediata, logo após o assassinato, logo após o homicídio qualificado, segundo o Ministério Público, né, o qual ele foi indiciado. Mas isso não aconteceu, infelizmente não aconteceu. Agora eu acho que ele deveria, tanto é que ele pediu o afastamento, ele deveria estar afastado, esse é um primeiro momento, e num segundo momento retornar à Câmara de Vereadores na oitiva de defesa, para realmente se defender com relação ao acontecido. E a gente espera que isso ocorra o mais breve possível, porque um crime foi cometido, isso é fato, isso é inegável, né? Quem vai julgar, de certa forma, o Pacola é a Justiça vai dar um encaminhamento, um desfecho final a tudo isso, que, de certa forma, a própria sociedade já julgou. Independente de lei, independente de qualquer coisa, o bom senso já foi aplicado por parte da sociedade, com muita sabedoria e proporcionalidade, na medida em que ele recebeu aquela informação do assassinato, do homicídio qualificado, onde houve intenção de matar. A construção da narrativa do Ministério Público balizou, sobretudo, e alicerçou a tese da sociedade que realmente Pacola é culpado. Mas isso não vale. É importante, mas não vale. O que vale é a decisão da Justiça, que vai ouvir a outra parte agora, até porque esse julgamento da sociedade é um julgamento parcial, não se tem um posicionamento da outra parte ainda, apesar das imagens serem fortes, 3 tiros pelas costas, tudo aquilo que nós já conhecemos, né? É muito importante que nós tenhamos, sobretudo, a antítese, a antítese, né? A tese levantada pelo Ministério Público, e a partir dela nós tenhamos a síntese disso, né? Que subentende-se que seja a verdade. Eu, particularmente, acredito, muito difícil por parte do Ricardo Monteiro, construir uma tese realmente que esteja, sobretudo, alinhado com a verdade, considerando o que já foi apresentado pelo Ministério Público, principalmente com relação ao procedimento profissional padrão, que, segundo o próprio Ministério Público, não houve o gerenciamento necessário por parte do Tenente-Coronel Pacola para poder dar um desfecho diferente do que aconteceu. Isso, para mim, é muito grave. Mas eu ainda me posiciono de forma muito sensata, muito racional, aguardando a defesa do Pacola, pois acredito que está ali, exatamente, combinado com a tese do Ministério Público, uma solução mais justa. E segundo o próprio Pacola, como o senhor disse agora, professor, sobre o POP, o próprio Pacola disse que não cumpriu, que ele não segue essa cartilha, que ele recebeu um outro tipo de treinamento. Bom, mas aí temos agora declarações do presidente da Câmara de Vereadores, Juca do Guaraná, porque ele afirmou que nada ficará
para debaixo do tapete. Vamos ouvir então. O caso Pacola está em andamento na casa. Hoje ele já foi notificado pelo presidente da Comissão de Ética, vereador Lilo Pinheiro. Nós vamos seguir todos os trâmites normais dessa casa. Vamos respeitar o nosso regimento interno, o nosso código de ética. Nada será colocado embaixo do tapete. A população espera a resposta e nós vamos dar a resposta no tempo certo, no tempo necessário, no tempo regimental. O vereador Cássio Coelho disse que já tomou conhecimento sobre o caso, sobre as questões, disse que tem uma equipe totalmente preparada. O senhor acredita que dentro do livro será entregue todas as investigações e terá a finalização por parte da Câmara? Com certeza, não tenho que protelar, porque já temos o fechamento do inquérito policial. Vamos basear no inquérito policial da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Então, vai colaborar muito e eu acho que não tem por que passar sequer uma sessão, sequer um dia do prazo regimental. Ele tem 5 sessões para apresentar a defesa, né? E essa sessão, ela conta a sessão de hoje ou começa a contar só de quinta-feira? Eu acredito que começa a contar a partir de hoje. A partir de hoje. Eu Então, acredito. hoje é a primeira sessão dele. Hoje é a primeira sessão. Salvo o melhor juízo, eu acho que é hoje. Bom, temos também aí, gente, declarações da vereadora Michele Alencar, falando um pouquinho sobre a presidência da Câmara, porque tem eleição nesse mês, mas ela já recuou, já desistiu e também comentou sobre o caso Pacola. Vamos ouvir. A vereadora Michele Alencar confirmou durante a sessão aqui na Câmara Municipal que abriu mão de concorrer à presidência da mesa diretora da casa. A eleição está marcada para o próximo dia 25 e ela disse que não teve tempo para articular a sua chapa e acabou desistindo da disputa. Também nós conversamos com ela sobre o andamento do processo da suposta cassação, do pedido de cassação do vereador Marcos Pacola, devido ao assassinato de um agente prisional que aconteceu no mês passado aqui na capital. E, de acordo com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara Municipal, o vereador Lilo Pinheiro, Pacola já foi notificado, tem um prazo até o dia 26 deste mês para fazer a sua defesa. Nós estávamos vindo de intensas discussões aqui na Câmara, né? O assunto que estava demandando toda a nossa energia nos últimos dias era com relação ao caso Pacola. Eu estava compondo a comissão de ética, então nós acabamos investindo todas as nossas energias naquilo que diz respeito ao que a população esperava de nós no momento, né? Então, lá atrás eu tinha dito que a eleição da mesa não era minha prioridade e de fato não foi. O vereador Cássio Coelho, que é integrante da comissão, ele retornou para casa e daí automaticamente ele voltou ao cargo. Então, eu não sei se da semana passada para essa, novas reuniões aconteceram na comissão, mas era o curso normal, né? Ele inclusive pediu afastamento na semana passada, esse pedido de afastamento não foi votado, nem lido, então a gente tem expectativa que isso aconteça hoje, mas o processo ele está correndo, né? Chegou na comissão de ética, então ele já tem o prazo correndo aí. Com imagens de Edilson Paulo, Oliveira Júnior para o Notícia de Frente. Obrigada, Oliveira Júnior. Bom, gente, nós temos aí os posicionamentos do presidente da Câmara, né, que elogiou a postura de Pacola ao afirmar que bom que o vereador vai continuar aqui na Casa de Leis, professor, para poder se defender. Já falou sobre o prazo para que ele possa apresentar a defesa, já que tem um trabalho instaurado da Comissão de Ética, que pode resultar na cassação ou não do mandato do vereador. Porque foi o que nós dissemos aqui, né? Ele retornar para poder se defender, eu acho que não tem problema algum e deve ser assim, deve ser desta forma, né? Agora, com relação a outra abordagem do nosso link, o que nós apresentamos agora aqui, com relação a essa desistência da Michele Alencar, 18 contra 8, né, cara? O prefeito tem 18 né, na base. E ela só tem 8, né? 8 vereadores, possíveis vereadores que possam aí votar nela para presidente da Câmara, né? Enfim, complicado. Inclusive a oposição agora vai ter que arrumar um outro nome para poder... Mesmo que em cima da hora, né? Mesmo que em cima da hora, para poder concorrer à presidência da mesa. A eleição é esse mês ainda, né? Então todas as fichas estão jogadas para Chico 2000, para que seja confirmado como próximo
presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Exatamente. Está mais óbvio o cenário todo esse. Agora, você imagina a situação, Daniel. Qual a razão, que razão teria um vereador da situação, que está na base do prefeito, sair da situação confortável, de alguém que ajudou na campanha, politicamente, economicamente, votar no outro que é oposição para poder ser presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá? Impossível. Há cerca de uns 2 meses o cenário estava mais duvidoso, porque existe aquele bloco dos independentes, né? Que já estava inclusive numeroso, eram 7 ou 8 vereadores, que poderiam fazer a diferença. Mas esse bloco acabou meio que se dissolvendo, né? Esse bloco dos independentes, que é formado principalmente pelos vereadores de primeira legislatura, mostrava nem tanta fidelidade assim ao executivo, né? Então, deixava no ar uma possibilidade de constituir outra chapa, votar de forma diferente. Mas muito desses vereadores que faziam parte desse bloco acabaram se aliando mesmo à base de sustentação ali do prefeito Emanuel Pinheiro, e isso facilitou bastante a situação dele. Olha só, gente, muitas mensagens aqui estão chegando para a gente em relação ao caso Pacola, porque não tem como a gente não falar sobre esse fato, né? Essa situação aqui estarrecedora. Estou separando algumas mensagens, porque algumas, infelizmente, eu não posso realmente exibir. Mas olha só, existem 2 lados, viu? De defesa ao vereador Pacola e outra não, né? Já fazendo aqui seria interessante, julgamento. de defesa, seria interessante a gente entender... Oi? As mensagens que defendem o Pacola, nós estamos carentes de conhecer o outro lado. Vamos aqui, vou trazer agora. Estou separando eu acho interessante isso, né? Com base em quê? Né? Pois é, o senhor vai saber agora, professor. Olha só que interessante. Né? Na sua tela, então, chegando agora, gente, as primeiras mensagens dessa quarta-feira, 10 de agosto, caso Pacola. Vamos lá. Esse caso Pacola, mais um caso que vai virar em pizza. Por quê? Não está na cadeia. Se está comprovado nas câmeras da covardia desse sujeito, se fosse um civil, já estava na cadeia. As leis ficam encontrando no final, o assassino foi o que morreu. Está dizendo que vai colocar a culpa na vítima. Bom, vamos lá. Bom dia, bancada. Bom trabalho para vocês. Sou o Clóvis do Imperial. Olha, esta Câmara Municipal está totalmente sem moral. Temos vários vereadores aí, como este Juca do Guaraná, que só se elege porque compra os votos com cesta básica. Então, cadê a moral? Pedir o afastamento do Emanuel, que foi comprovado por imagem, a grana no paletó, são vereadores lixo, sem moral nenhuma. Olha só, daqui a pouco eu vou chamar as mensagens, nós tivemos um probleminha técnico agora e eu quero que você tenha realmente compreensão do que foi enviado de mensagem, tá? Então eu vou suspender nesse momento a leitura, assim que a gente consertar esse probleminha, aí você vai realmente comprovar as mensagens que chegaram aqui. Agora, gente, olha só, extra, viu? Temos aqui uma participação ao vivo do repórter do Cadeia Neles, Giovanni Júnior, porque nesse momento acontece uma operação da Polícia Federal. É isso mesmo, Giovanni Júnior, a notícia em suas mãos, nem sabemos que operação é essa, então, por favor, conte tudo pra gente. Que operação da Polícia Federal acontece agora aqui na capital? Olá, Luciana. Bom dia para aquele bom dia. Nossa equipe de reportagem fala ao vivo do bairro Santa Isabel, divisa com Cidade de Deus, no município de Várzea Grande, onde a Polícia Federal, em sua segunda edição, está deflagrando a Operação Opus Ficta, que é o trabalho fictício. Crimes de fraudes contra a Previdência Social, que acaba sendo aí registrado desde 2004, onde 2 milhões na época foram aí constatados de um grupo de pessoas que acabam criando trabalhos fictícios para poder burlar o sistema previdenciário. Aquelas pessoas estariam recebendo aí não só o seguro-desemprego, mas também aqueles que estariam trabalhando com a aposentadoria. Toda essa movimentação de 2004 estaria hoje, se não fosse inibida, gerando um prejuízo para a Previdência Social de 10 milhões. Em função disso, uma nova fase dessa operação está sendo cumprida com 17 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada, Cáceres, Mirassol do Oeste, Primavera do Leste,
Leste, Goiororé, no Paraná, onde foi também deferido o sequestro de bens imóveis e imóveis. A Polícia Federal, neste momento, nessa casa logo aqui à frente, está na casa de um dos alvos, aonde busca e apreensões estão sendo realizadas para poder levar documentações ou tudo que possa comprovar esse crime contra a União. A movimentação é muito intensa, houve uma certa resistência com a chegada da Polícia Federal, mas nossa equipe de reportagem está aqui, colhendo todos os detalhes que você vai conferir na edição do Cadeia Neles e também do Balanço Geral na TV Vila Real. Luciana? Giovanni, obrigada, viu, pelas suas informações. E olha, novidades aí, por favor, volte novamente conosco aqui, contando todos os detalhes da sua brilhante cobertura, porque sei que logo mais no Cadeia Neles, todos os detalhes da Operação Ficta 2, trabalho fictício. Olha só que situação, hein, gente? É um fraude atrás de fraude. Os bandidos têm criatividade e têm sabedoria. Pena que eles usam a inteligência deles para o mal, viu? Mas olha só, os envolvidos aí nessa operação vão responder por crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistemas de informações. Que seja de fato uma operação muito séria, professor, para mostrar para a sociedade, para o cuiabano, para o mato-grossense que o crime não compensa. A gente precisa reverter esse quadro, viu? Porque a impressão que dá, de acordo com os andamentos do Poder Judiciário, é que o crime compensa. Esse crime persiste no Brasil há muitos anos, né? O crime previdenciário persiste há muitos anos. Muitas vezes você tem um ente querido que morre e que recebia, de certa forma, alguma coisa do governo e simplesmente não noticia ou não informa, e ele continua recebendo isso. Outro crime muito comum também é do empréstimo consignado, né? Você acaba fornecendo informações falsas para poder contrair empréstimo consignado enfim, então existem várias categorias. E isso é uma quadrilha. Se você for ver, por exemplo, não é só aqui no estado do Mato Grosso, São Paulo também tem operações nesse sentido, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, está por todo o país. Esse sistema previdenciário brasileiro, como o senhor já destacou, ele é falho, uma caixa preta, realmente muito falho, há décadas que é assim. Todos os tipos de fraude imagináveis já foram feitos, né? E tendo como vítima pessoas que são beneficiárias de aposentadoria ou de benefícios da Previdência, e sempre acontece isso. A Polícia Federal está sempre atenta, né, para tentar descobrir essas fraudes. São cada vez mais sofisticadas e contam, infelizmente, com a conivência, muitas vezes, de servidores, de pessoas, inclusive da cúpula. De advogados. De advogados. Advogados que conhecem. Exatamente. A rede criminal é muito grande. Vasta. Muito grande. E movimenta bilhões de reais. É muita coisa. No país todo. Pois é, obrigada, senhores. Bom, mais detalhes logo mais no Cadeia Neles, ou quem sabe aqui mais uma vez ao vivo, né? Bom, as mensagens, gente, novamente agora vou fazer a leitura e agora sim vai aparecer aí na sua telinha falando sobre o caso Pacola. Vamos a elas então, gente, olha só. Bom dia, bancada. Caso Pacola, novela onde só uma mulher corajosa, pois os vereadores não tiveram coragem em A Casa dos Horrores. Vi na mídia um vereador que numa sessão só de puxar uma arma para um amigo no plenário, os dois foram afastados e um foi para a delegacia. Outro assunto, um tenente mata um lutador mundial, o tenente foi preso em São Paulo, em Mato Grosso, faz tudo blindado. É o Feitosa do Jardineiro, fazendo aqui paralelos do que acontece no Brasil, lembrando a história da Câmara de Vereadores do interior, né? Isso. Lembrando também esse caso nacional, os desfechos, professor e Daniel, em outros locais. É muito diferente. O interior deveria ter perdido o mandato, ele foi suspenso por 2 anos, também foi uma medida um pouco questionável, ou muito questionável essa do interior. Olha aqui, vamos lá, esse caso Pacola, mais um caso que vai virar em pizza. Não está na cadeia, você está comprovado nas câmeras da covardia desse sujeito. Se eu fosse um civil, já estava na cadeia. A lei fica encontrando no final, o assassino foi quem morreu. Eu já li, mas eu fiz questão de ler novamente para comprovar que foi um telespectador quem encaminhou a mensagem, gente. Vamos lá, bom dia, bancada. Muitos pediam ditadura, intervenção militar. Já pensou um país governado por cidadãos de atitude como essa de Pacola? Arrogante, nariz empinado, desobediente. Já pensou agora? Vejo que a justiça está defasada, precisa mudar muito. É a Divina de Rondonópolis. Bom dia, bancada. Deus queira que eu queime a língua,
Mas sobre o caso Pacola, não acredito em nenhuma palavra dita pelo Juca do Guaraná, levando em conta do histórico da Câmara Municipal de Cuiabá, Evandro Cochupó, que o presidente da casa disse que não vai colocar nenhuma sujeira desse caso debaixo do tapete, tá? E o Ivan disse que está duvidando. Vamos lá. Bom dia, bancada. Não tem como Pacola ser um representante do povo, ele é problema. Bom dia, bancada. Parabéns pelo trabalho. É possível falar sobre a candidatura de Éder e suas condenações na justiça? Contraditório? Daqui a pouquinho, tá bom? Obrigada pela mensagem. Me replique, não se pode andar de caminhão? Como que as mercadorias vão chegar? Então, tem lei municipal, gente, então é preciso respeitar a legislação, certo? Porque não é proibido sim em alguns horários, a mercadoria Depende tem do que chegar porte para também do todos. veículo, né? Tem peso. todas as dimensões, Sim. então a gente não está aqui rechaçando o fato de ter caminhões andando na cidade. É impossível não ter, mas tem os horários e precisam ser respeitados. Tinha uma mensagem aqui que eu separei, estava até dando bronca na gente, que eu disse que apenas uma mensagem em favor do Tenente Coronel Marcos Pacola, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou ler, mas era uma bronca para mim e para o Daniel, dizendo o seguinte: por que vocês estão falando desse caso? Acaba com a alegria do programa. Como se nós fôssemos responsáveis pelo fato. Né? Foi trazer um exemplo aqui ontem. de diferença de comportamento. Né? Neste final de semana, ninguém me contou isso, eu presenciei. Eu estava num restaurante conhecido aqui em Cuiabá, e aí houve um desentendimento de um senhor com um rapaz. O rapaz, segundo a informação que chegou para mim, estavam lá a 5 metros da minha mesa, eu estava com minha esposa, né? E houve um desentendimento porque o rapaz, um policial apaisana, me falaram que era policial, né? E um senhor já, com 60 e poucos anos, que tinha mexido com a namorada do rapaz policial. Eles se desentenderam. Só que o senhor de 60 e poucos anos, entendeu? Muito agressivo, um cara alto, forte, mas muito agressivo, sabe? O tempo todo agressivo com o policial. E o policial ali, na dele, isso que eu falo que é importante, o cara ter equilíbrio, né? Policial armado, sabe? Equilíbrio suficiente para gerenciar a situação. Ele falava assim: não, senhor, e o cara errado. O cara errado. Ele podia muito bem sacar a arma ali e falar: você tá louco, rapaz? Enquadrar e, né? Ele não, entendeu? Ele manteve o equilíbrio naquela situação, né? Já tinha chamado o Uber, a namorada, a esposa já tinha chamado o Uber. Ele foi se afastando e eu levantei para poder apaziguar a coisa também, tentar ajudar para parar com aquela... Porque o cara é alterado, né? Sim. Entendeu? E aí o cara entrou ali no carro, né? Claro, infeliz com a situação, mas ele soube, de forma equilibrada, entendendo? Gerenciar a situação, entrou no carro, né? Engoliu seco todas aquelas agressões que foram feitas ali para um cara completamente inconsequente. Injustas, né? Injustas, entendeu? Mas eu acho que esse tipo de equilíbrio, você está entendendo? Ele é extremamente necessário para quem porta uma arma. Exato. Independente com quem você está. Porque muitas das vezes você está com a esposa, está com a namorada, seja uma determinada situação, você tem esse equilíbrio, mas você é movido a agir por ela. De forma inconsequente, você não vai fazer nada. Foi o que aconteceu com o Alexandre, com o Japão. Né? Você não vai fazer nada, rapaz, você é policial, você tem uma arma aí na cintura, não vai fazer nada, o cara está me agredindo, o cara está querendo, entendeu? Ele não, ali, ó, equilibrado, sabe? Sem problema nenhum. Ele podia muito bem enquadrar o cara, sei lá, entendeu? Né? Enfim, então eu só estou ponderando isso, que eu acho que isso é fundamental nós termos nas pessoas que portam arma. Tem policial que precisa ter arma, delegado precisa ter arma, tem gente que precisa ter arma. Gente que lida com facção criminosa tem que ter arma. Isso é fato para mim, na minha cabeça, né? Mas precisa ter equilíbrio. Exato. O agente da lei é preparado para isso, ele tem que ter preparado para isso. Tem que ter autocontrole, né? Ele fez o que se espera de um agente da lei bem preparado mesmo, né? Mesmo que a agressão seja injusta, né? Ele está ali como para apaziguar, realmente. Apaziguar. E evitar que houvesse alguma tragédia maior. Olha só, eu disse aqui que ia procurar uma mensagem e você sabe, né, que não interessa, doa quem doeu, eu coloco a mensagem aqui quando não tem aí palavrões, né? Vou falar palavrões, assim todo mundo entende. Chegando na sua tela, então, uma mensagem dando bronca em mim e no Daniel. Sobrou para você também, viu, Daniel? Bom dia, bancada. Fico pensando que o prazeroso, a notícia de frente, está ficando sem assunto, o que é uma pena.
Luciana e Daniel estão cada dia mais desviados da alegria que era acordar cedo para assisti-los. Larguem mão do Pacola, voltem para a notícia prazerosa do programa, como era antes, por favor. Sou Jesus Soares, do CPA2. Ô Jesus, obrigada pela sua mensagem. Fiz questão de fazer a leitura dela, porque eu abro espaço mesmo para você que nos assiste. Mas só lembrando aqui que triste mesmo foi o que aconteceu. Foi um homicídio qualificado, como aponta o inquérito e também o Ministério Público. E o Pacola é um político. E esse assunto voltou à bancada aqui justamente por conta de uma estratégia do tenente-coronel Marcos Pacola. O que foi que aconteceu de novo para a gente tocar nesse assunto? Ele ontem na Câmara de Vereadores voltou atrás daquilo que ele tinha escolhido para si próprio. Ele tinha pedido o afastamento da Câmara de Vereadores por conta da campanha, talvez sim também para preservar um pouco mais a imagem dele, desgastada nesse momento. Mas ele voltou atrás e por isso nós estamos falando sobre esse caso. Agora, existem outras centenas de mensagens pedindo, de fato, acompanhamento, Daniel, desse caso. Porque se não choca você, choca muitas outras pessoas. Então, em respeito aos fatos, na sociedade, a gente está mostrando aqui o andamento. Porque senão você vai se perguntar, olha, a bancada, professor, não está falando mais do Pacola. Não, isso seria omissão da nossa parte enquanto imprensa, entendeu? Simplesmente, né? E a omissão gera, inclusive, um ar de conivência. Claro. Você está entendendo? Então, é exatamente nesse sentido que a gente não pode deixar passar. A gente precisa cumprir com a nossa função profissional aqui de levar até você a informação verdadeira dos fatos. E como retornou esse assunto, a gente precisa retornar. Agradeço a mensagem do Jesus Soares, mas esse é um fato jornalístico importante, né? Houve esse andamento novo, que foi essa decisão do próprio vereador de não se afastar, e nós estamos acompanhando esse caso que tem gerado, né, gerou e tem gerado grande repercussão na sociedade mato-grossense, até fora do estado também. Então é nosso dever mesmo. Claro, e com a defesa do Pacola, agora até dia 26, não tenha dúvida que nós teremos que voltar no caso novamente e tentar posicionar isso. Gente, olha só, tem muito ainda, tem o caso Éder Moraes, olha aqui, tá vendo só, professor Daniel, tem telespectadores pedindo, é isso, vocês não vão falar mais do Éder não, daqui a pouquinho, viu, porque agora eu preciso chamar o intervalo, o tempo avançou demais, 6 horas e 45 minutos, continue conosco aqui, você vai querer saber das outras notícias também. Agora vamos para as imagens do trânsito, a garoa ainda, olha, parece que tá começando a garoar um pouquinho, hein, gente, cuidado aí no trânsito.